Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras e queridos companheiros de Santa Catarina, queridos companheiros e companheiras de Itajaí e de Navegantes, queridos deputados, deputadas, ministros, ministras, empresários e empresárias que estão presentes nesse ato. Eu vou deixar de ler a nominata, porque tem muita gente. E eu estou com um frio aqui no pescoço, que eu não sei se vocês estão com o mesmo frio. Salvei! E eu quero que vocês não sofram o que eu estou sofrendo aqui no cangote. Mas eu preciso dizer para vocês da minha alegria de estar aqui em Itajaí. Na verdade, a gente ia fazer 2 atos aqui. A gente ia fazer o ato do Porto e depois a gente ia fazer um outro ato em Navegantes para a gente poder anunciar os investimentos da Petrobras. Mas como tem pouco tempo, a gente resolveu fazer 2 em 1. No mesmo ato, a gente anunciar o investimento no Porto e, ao mesmo tempo, anunciar os investimentos da Petrobras aqui no estaleiro de Itajaí e no estaleiro de Navegantes. Por isso que nós dividimos esse ato em 2 coisas e demorou um pouco mais. Mas por que eu estou feliz de estar aqui em Itajaí? Primeiro porque durante a vida inteira eu fui criticado porque eu dizia sempre assim: nunca antes na história do país aconteceu outra coisa. Nunca na história do país aconteceu outra coisa. Eu vou começar dizendo para vocês: nunca antes em Santa Catarina houve um governo federal que investisse o tanto que os governos do PT investiram nesse estado. Eu falo isso, companheiros prefeitos, companheiros deputados, em qualquer estado do Brasil que eu vou, sem conhecer quem está presente. Muitas vezes eu desafio os professores que estão assistindo, os estudantes jornalistas, a saberem se em algum momento houve governo federal que colocou a quantidade de recursos que nós colocamos, tanto Lula 1, Lula 2, Dilma e Lula 3. Duvido. Duvido. E poderia desafiar fazendo uma comparação entre os investimentos que nós fizemos em 2 anos aqui e o investimento que o outro fez nos 4 anos que ele estragou esse país. Seria extremamente importante que as pessoas que defendem o outro pudessem mostrar que obra ele fez em Santa Catarina. Que rodovia, que ponte, que hidrelétrica ele fez, que estaleiro que ele fez, quantas casas ele fez, quantas creches ele fez, que a gente vai ficar desacreditado, porque a única coisa que foi feita no governo passado foi criar um gabinete do ódio para contar mentira 24 horas por dia durante 4 anos. E foi levar à morte 700 mil pessoas por irresponsabilidade na contratação de vacina, quando a gente poderia ter evitado metade daquelas mortes se a gente tivesse, primeiro, cuidado das vacinas, segundo, não ficar receitando um remédio que não servia para nada para combater a Covid-19. Eu precisava dizer isso para vocês, para dizer que nós estamos aqui. Eu queria que vocês lembrassem a frase da companheira Magda, desde 2016, que a nossa querida Petrobras não fazia um contrato para contratar um navio qualquer em algum lugar desse país. E aí eu preciso contar uma pequena história para vocês. Quando eu cheguei na presidência da República em 2003, o Brasil tinha 3 mil trabalhadores trabalhando em estaleiros, porque quase todos os estaleiros brasileiros estavam fechados. Nós resolvemos aceitar um desafio
e recuperar a indústria naval brasileira, que na década de 50 tinha sido a segunda maior indústria naval do mundo. Também, o que nós fizemos aqui? Nós, então, resolvemos recriar a indústria naval, fizemos vários estaleiros na Bahia, em Pernambuco, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? A gente saiu de 3 mil, chegamos a 86 mil trabalhadores na indústria naval brasileira. E quem trabalha aqui sabe. Depois que nós deixamos a presidência, eles fizeram o golpe contra Dilma, eles começaram a destruir a indústria naval brasileira. E nós hoje ficamos por próximo de 30 mil trabalhadores no Brasil inteiro. Perdemos mais de 50 mil trabalhadores. E um país que tem praticamente 90% das suas exportações feitas, de forma, utilizando o mar e por navios, não pode ter déficit na balança comercial, no transporte. A gente tem que ter navio. Uma empresa que tem um país que tem uma empresa como a Petrobras, tem que ter navio petroleiro. Por que a gente tem que ficar pagando frete para exportar e para importar? Por que a gente não tem navio com trabalhador brasileiro, com aço brasileiro, com madeira brasileira, percorrendo esse mundo de mar? Por que a gente é obrigado a contratar na China, em Singapura ou na Coreia? Por que esse país não tem a noção de se transformar num país de primeira grandeza? Por que a gente aceitou a ideia inteira, o tempo inteiro, da gente ser pequeno? Porque nesse país a elite brasileira tem complexo de vira-lata. Ela sempre acha que a gente tem que ficar dependendo dos outros. E nós achamos que uma nação é construída, sobretudo, pelo orgulho do país que a gente tenha. E esse país tem muito para que a gente se orgulhe. Esse país tem na Petrobras uma das mais importantes empresas do petróleo do mundo e, certamente, aqui tem mais tecnologia de profundidade de pesquisar petróleo e águas profundas do mundo. Esse país, se ele quiser ser grande, ele pode ser grande, porque ele já foi mais importante. Esse país já cresceu economicamente mais. Mas houve um momento em que as pessoas deixaram de acreditar de que o Brasil não precisaria ter indústria. E nós criamos a nova indústria Brasil. E depois de muitas décadas sem a indústria brasileira crescer, nesses 2 anos a indústria brasileira voltou a crescer. Porque uma nação, ela é composta de indústria, ela é composta de agricultura, ela é composta de transporte marítimo, ela é composta de criação de animais, mas, sobretudo, uma nação é composta pela qualidade de vida do povo que habita naquela nação. E o que nós queremos para o Brasil é exatamente isso, é elevar o patamar, é elevar o padrão de vida do povo brasileiro. E por isso que é importante vocês terem prestado atenção no que a Haddad falou. Desde que nós deixamos a presidência em 2010, e é importante os empresários não se esquecerem disso, desde que nós deixamos a presidência em 2010, meu caro advogado-geral da União, o Brasil não crescia acima de 3%. O Brasil só voltou a crescer acima de 3% quando nós voltamos à presidência da República. E quando nós voltamos à presidência da República, o BNDES voltou a investir no desenvolvimento desse país. O Banco do Brasil voltou a investir. A Caixa Econômica voltou a investir em habitação. Nós recriamos o programa Minha Casa Minha Vida, que tinha acabado. Nós encontramos 87 mil residências nesse país, começada a ser feita no governo da Dilma, que tinha sido paralisada. Numa irresponsabilidade muito grande num país que tem um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Nesse país tinha 3 mil creches paralisadas, começadas a ser feitas no governo da companheira Dilma Rousseff. E simplesmente paralisaram. E a gente não sabe aonde foi o dinheiro, o que eles fizeram. A única coisa que eles sabiam era fazer acusação, contar mentira, provocação e ficar na rede social, que de social não tem nada, é uma rede digital que muitas vezes desinforma mais do que informa. E nós resolvemos começar a fazer uma disputa nesse país. Uma disputa entre a verdade e a mentira. Entre o governo que trabalha e aquele que fala. Entre uma pessoa que se dedica a trabalhar incansavelmente
e a outra que se cansava de falar e mentir incansavelmente. E é isso que nós estamos fazendo. E é por isso que nós estamos tendo certeza de que esse país encontrou novamente o seu caminho. E vocês sabem que quando a gente encontra o caminho, que a gente começa a crescer, eu vou dizer um número para vocês não esquecerem. Quando eu deixei a presidenta da República, dia 1º de janeiro de 2010, a economia desse país crescia 7,5%. A gente tinha gerado no nosso mandato 22 milhões de empregos. A massa salarial tinha crescido, o salário mínimo tinha crescido. E as pessoas estavam vivendo num país que era considerado o mais alegre e o com mais esperança do mundo. Eu voltei 15 anos depois. E anote na carteirinha se vocês quiserem. Quando nós deixamos a presidenta da República em 2010, esse país, meus caros empresários, produzia 3.600.000 carros por ano. Esse país produzia 3.600.000 carros por ano em 2010, 2011 e 2012. Eu voltei 15 anos depois. Esse país produzia 1.600.000 carros, menos da metade do que produzia em 2010. É de te perguntar por que os sabichões não fizeram a economia crescer? Por que não cresceu a indústria automobilística? Por que não cresceu os mercados de exportações? Por que não cresceu o emprego? Por que não cresceu o salário mínimo? Nesse país nós encontramos as bolsas, sabe, do Ministério da Educação há 10 anos sem receber reajuste. A gente recebeu a merenda escolar, que não chama mais merenda escolar, que é a refeição, com 7 anos sem aumento. É de se perguntar o que fizeram nesse país. Salário mínimo, 6 anos sem aumento. É de se perguntar o que fizeram nesse país. O que ladraram tanto nesse país, que as coisas não aconteceram nesse país. Pois bem, companheiros e companheiras, os números que o Haddad falou é uma demonstração de uma coisa muito nobre. Primeiro, todas as instituições financeiras, todos os bancos brasileiros estão investindo mais no desenvolvimento. Segundo, tem uma coisa que eu digo, os empresários voltaram a acreditar, mesmo aqueles que não gostam de nós, e não precisa gostar, porque ninguém está propondo casamento a ninguém. A gente está propondo apenas que gostem do Brasil. A gente está propondo apenas que gostem do Brasil, que gostem do povo brasileiro e faça investimento, porque se fizer investimento, aqui vai ganhar. Se fizer investimento, vai ter retorno. E é por isso que eu sempre digo o seguinte, uma nação em que tem pouca gente, com muito dinheiro, é uma nação pobre. Uma nação que tem muita gente, com pouco dinheiro, é uma nação rica. É por isso que nós fazemos política de inclusão social. É por isso que nós aumentamos o salário mínimo. Porque quando o povo tem um pouquinho de dinheiro, ele não guarda no banco. Ele vai comprar o que comer, ele vai comprar o que vestir, ele vai comprar material para o filho na escola. A economia começa a circular e todo mundo começa a melhorar de vida. As pessoas voltam a viajar de avião. As pessoas voltam a gastar e a fazer uma festinha de aniversário para um filho. As pessoas voltam a fazer as coisas que todo mundo quer fazer. A economia não pode ficar atrofiada com dinheiro na mão de poucos. Veja, eu fico pensando o seguinte, imagina que aqui tem 1.000 pessoas. Imagina que aqui tem 1.000 pessoas. Imagina que eu tivesse R$1 milhão e chegasse e desse para uma pessoa aqui. O que essa pessoa ia fazer com R$1 milhão? Ela ia correr para o banco, ia abrir uma conta, ia colocar o dinheiro, ia viver de rendimento do dinheiro. Mas se eu pegar esse R$1 milhão e distribuir R$10.000 para cada um de vocês, o que vai acontecer? Todos vocês vão consumir aquele dinheiro na semana e a economia volta a funcionar, porque o comércio cresce, a indústria cresce, o consumo cresce e as pessoas crescem. É essa a lógica de uma economia do país. É como se fosse uma roda gigante, todo mundo tem que participar do processo. E nós queremos que ganhe mais do que ganha menos, e que ganhe mais do que ganha mais. Nós não queremos prejudicar ninguém.
O que nós queremos é que todo mundo saiba que uma sociedade ela precisa se manifestar. Ela não pode ter meia dúzia de pessoas que moram num castelo e o restante que mora no barraco. Não pode ter gente que come 10 vezes por dia e ter gente que passa 10 dias sem comer. É por isso que nós estamos investindo em educação. É por isso que nós estamos o governo que mais fez universidade, mais fez institutos federais nesse país, em toda a história do Brasil. E é por isso que nós prometemos fazer mais 100 institutos federais. Porque eu quero criança estudando, eu quero jovem estudante, eu quero que os homens aprendam a profissão que ele bem entender, mas que ele tenha uma profissão. Porque um homem sem profissão vale muito pouco nesse país. E quero que as mulheres aprendam, porque as mulheres aprendendo, tendo um diploma, tendo opção, elas serão independentes. Nenhuma mulher é obrigada a viver com alguém a troco de um prato de comida ou a troco do pagamento de aluguel. Ela tem que viver a partir da sua capacidade de trabalho, a partir da sua inteligência, a partir da sua profissão. É esse mundo que nós queremos criar. É por isso que nós criamos um programa chamado Pé de Meia. Esse programa Pé de Meia, ele surgiu porque nós descobrimos que 580 mil jovens desistem do ensino médio por ano para tentar ajudar no orçamento familiar. E nenhum país vai para frente tendo 480 mil jovens desistindo do ensino médio. A gente resolveu criar uma poupança para esses jovens. Uma poupança. A gente dá R$200 por mês durante 10 meses e no final do ano, se ele passar e tiver 80% de comparecimento, ele ganha mais 1.000. Durante 3 anos, ele pode juntar R$9 mil, desde que ele continue estudando. Porque quando ele terminar o ensino médio, ele está pronto para ter uma profissão, está pronto para entrar numa universidade. Se ele desistir do ensino, no ensino médio, possivelmente ele esteja predestinado a ir para uma cadeia, a entrar no crime organizado ou a ser vítima da bandidagem que está nesse país hoje. Então é por isso que nós criamos um programa Pé de Meia. E criamos uma coisa melhor ainda. Criamos uma bolsa para os meninos do Enem, que tiverem as melhores notas, que escolherem ser professor. Por quê? Porque quem quer ser professor são as pessoas que têm nota mais baixa. Nós queremos que os que têm nota mais alta, sejam um professor. Porque quanto mais qualificado ele for, mais as crianças vão aprender. Fizemos um acordo com todas as prefeituras do país, para até 2030, a gente ter todas as crianças brasileiras alfabetizadas até o 2º ano de escolaridade, que é a idade melhor para eles serem alfabetizados. E também, ao mesmo tempo, assumimos o compromisso de transformar nossas escolas em escolas de tempo integral, para que a gente possa ocupar as crianças na escola o tempo inteiro. E esse país vai ter que dar certo. Esse país tem que dar certo, porque nós já provamos que ele pode dar certo. Agora, vocês sabem que quando a gente não acredita na política, quando a gente acredita em fantasia, ou quando a gente se deixa enganar por mentira, o país pode sofrer um retrocesso. Vocês sabem o que aconteceu nesse país nesses últimos 4 anos. Vocês sabem o que aconteceu na educação, o que aconteceu na pesquisa, o que aconteceu na saúde, o que aconteceu no emprego. Tudo que nós tínhamos criado. Até acabaram com o Ministério do Trabalho, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério da Igualdade Racial, acabaram com o Ministério dos Direitos Humanos. É para economizar. Economizar para quem, cara pálida? Para dar dinheiro para os ricos de sempre e as pessoas não terem dinheiro. Economizar para quem? É importante que vocês fiquem atentos. É importante, sobretudo vocês que ficam com o dedo no celular o dia inteiro. Sabe? A geração do dedinho, é sempre assim. Ou seja, obviamente que é importante a gente ver o telefone, mas a gente precisa conseguir separar o que a gente vê, o que é mentira e o que é verdade. A gente não pode alguém dizer, tem um elefante voando, a gente acredita. Sabe, tem uma galinha nadando, a gente acredita. Dizer, olha, tem uma raposa que está tomando conta de um galinheiro, você acreditar. Não é possível, gente. É preciso que a gente consiga distinguir o certo do errado, a realidade da não realidade e a verdade da mentira.
Porque o mundo não pode ser levado à mentira. Sabe, sobretudo as pessoas que ficam, sabe, eu não vou nem dizer para vocês, eu como presidente da República, eu não tenho celular. Porque se eu tiver celular, eu vou morrer, sabe, sem poder comer, só atendendo telefone. Então, eu sou um cara que me cuida até por prevenção, tá? Mas vejam, vocês têm que utilizar o celular por necessário. A meninada tem que... Nós proibimos o celular nas escolas porque era incompatível uma professora dar aula com um aluno com celular. Nós queremos que as crianças aprendam a brincar. Nós queremos que as crianças aprendam a jogar bola, aprendam a conversar, aprendam a fazer amigos. Nós queremos que as pessoas voltem a se comportar como seres humanos e não como algoritmo, como quer as empresas. As pessoas precisam aprender a ter amor, ter carinho, ter respeito. Os jovens têm que aprender a respeitar os mais velhos. Ninguém pode bater uma porta na cara da mãe. Ninguém pode ficar desacreditando o pai e a mãe, não é possível. Que sociedade que a gente vai criar? Qual é o futuro que a gente tem vendo nessas redes sociais tanta bobagem, provocação, insinuação, bullying com as meninas, provocação, levando gente à morte? Aonde é que a gente vai? Pelo amor de Deus, se você é mãe, não dê um celular para entreter o seu filho, dê um colo para ele, dê um beijo nele, faça um carinho nele. Sabe, vamos fazer parte daquela geração que está salvando a humanidade. Sabe, porque a coisa mais bonita que Deus criou foi o ser humano. E nós somos o único ser criado por Deus capaz de nos destruir. O ser humano mata sem precisar, rouba sem precisar, come sem precisar. O restante do animal só faz aquilo que a natureza quer que faça. Nós somos os desobedientes e por isso estamos criando problema no planeta. Por isso estamos correndo riscos. Se o planeta aquecer acima de 1,5 grau, todos nós vamos correr risco e não tem para onde fugir. Os ricos estão fazendo foguete e procurando outro planeta. Não é habitável nenhum até agora. Eles vão ter que aprender que tem que cuidar da terra, tem que cuidar com isso. E para isso nós temos que fazer investimento, nós temos que gerar emprego e nós temos que fazer esse país crescer. É por isso que eu estou aqui. Porque eu prometi para vocês que a gente ia recuperar esse país. Nós nos matamos 2 anos para recuperar o Brasil. Esse ano é o ano da colheita. Eu estou aqui colhendo o desenvolvimento de Itajaí, de Navegante, colhendo os investimentos em Santa Catarina. E não será a última vez que eu venho aqui, não. Pode ficar certo, que a gente tem muita coisa para fazer para esse país, para esse estado. Por isso, companheiros e companheiras, ontem eu fiquei no Nordeste tratando da questão da água. Nós estamos fazendo a maior obra hídrica do mundo. Nós estamos fazendo, levar água para 4 estados, para mais de 800 municípios, levar água para gente que morria de fome. E agora eu estou aqui trazendo emprego, recuperando o estaleiro que era para ser privatizado por incompetência de quem administrava esse país. E nós trouxemos ele. Nós vamos tomar conta desse estaleiro e transformá-lo num estaleiro altamente compensador do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. E eu sei que eles estão com raiva. Eles nem vieram e não vão vir. Não vão vir. Porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa o tempo inteiro mentindo. Eu quero ver, no confronto direto, eles têm coragem de dizer o que eles fizeram nesse país, a não ser gargantear, a não ser mostrar arma, a não ser legalizar a porte de arma, a não ser mostrar metralhadora. Eu prefiro mostrar livro, eu prefiro mostrar educação, que é muito mais prazeroso para um país. Por isso eu quero dar os parabéns à Petrobras pelos investimentos anunciados. Quero dar parabéns ao ministro do Porto e aos empresários. Wesley, você que estão investindo aqui, pode ter certeza que isso aqui é uma cidade abençoada por Deus. É uma cidade, um povo maravilhoso, águas maravilhosas, praias maravilhosas, gente bonita, gente educada, sabe? Eu tenho certeza que aqui vocês vão ter orgulho de um dia ter colocado o pé aqui e um dia ter assumido investir nesse porto. Que Deus abençoe todos vocês e até os novos investimentos aqui
Um abraço, gente. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem. Daí você acompanhou conosco ao vivo, direto de Santa Catarina, a participação do presidente Lula na cerimônia de retomada de operações do porto de Itajaí. Durante o evento, foram anunciados novos investimentos públicos e privados para a modernização do porto e para a construção de novas embarcações. Só a Petrobras anunciou aporte